Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Hoje nós temos mais um dia de atividade. Eu espero que você esteja entendendo as atividades, que esteja conseguindo, cada dia melhorando um pouquinho. Qualquer dúvida, dificuldade, lembrem que vocês podem chamar a professora no WhatsApp, tá bom? E a Pro ajuda vocês. Hoje é quinta-feira, dia 15 de abril de 2021, e nós teremos uma atividade bem simples de matemática. Então, eu vou fazer a leitura. 1. Complete de acordo com o indicado em cada coluna. Depois, faça a leitura de cada número. Então, ali nós temos 3 colunas. Na primeira coluna, lá embaixo, tem o desenho de um menininho. Na coluna do meio, a segunda, tem o desenho de um ursinho. E lá na terceira coluna tem uma menininha, certo? Então, lá na coluna do menino, em cima, está escrito antes. Na coluna do ursinho, está escrito entre. E na coluna da menina, está escrito depois. Então, o que nós vamos fazer aqui? Lá na primeira coluna do menino, que está escrito antes, tem alguns números, não tem? Tem o número 40, número 12, 32, 51, 19 e 23. Então, o que está pedindo aqui? Os números que vêm antes. Então, qual número vem antes do 40? É o 39, não é? Então, você vai colocar o número 39 ali dentro do quadrinho pontilhado. Depois você vai observar qual que é o número que vem antes do 12, qual vem antes do 32 e assim por diante. Depois disso, quando você fizer todos os números dessa coluna, você vai para a coluna do meio. A coluna do meio está falando assim, entre. Por quê? Tem números de um lado, número do outro lado e temos quadrinhos pontilhados no meio deles. Então, nós temos que verificar quais são os números que estão entre esses dois números. Então, por exemplo, de um lado tem o número 10, na coluna do meio. Do outro lado tem o número 12. Qual número fica entre eles? Então, quando a gente conta 10, 11, 12. Então, qual número fica entre o 10 e o 12? É o número 11, correto? Então, você vai colocar o número 11 nesse quadrinho e assim por diante. Embaixo tem o 19 e do outro lado o 21. Que número fica entre o 19 e o 21? Então, você vai observar isso em todos os números e vai preencher os quadradinhos. E lá na última coluna, nós temos o depois. Então, tem os números só de um lado também, só que agora você vai colocar qual número vem depois. Então, o primeiro número lá é o 20. Qual número vem depois do 20? É o número 21, certo? Então, você vai colocar no quadrinho. E depois vai fazer a mesma coisa com os números de baixo, certo? E é só isso. A nossa atividade de hoje é bem simples. Depois que você escrever todos os números, você vai fazer a leitura, tá? Então, você vai ler em voz alta os números que você escreveu, para ver se você fez tudo certinho e para você fazer a leitura do nome dos números, tá bom? Você pode fazer no caderno também essa atividade, não precisa imprimir se não quiser ou não puder, não precisa copiar os desenhos, copie apenas os números, tá bom? Por hoje é só, crianças, não esqueçam de enviar a devolutiva para a Pro. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.